Revelado. Menino pobre transforma 100 milhões em oportunidade inesperada e surpreende milionário. Gabriel, um garotinho de 12 anos, cresceu em uma pequena comunidade rural, onde os dias eram longos e as noites cheias de sonhos. Mesmo vivendo em meio a dificuldades, os olhos dele brilhavam como estrelas ao ouvir as histórias de seu avô. A sabedoria do velho agricultor, que sempre dizia: trabalho duro e honestidade nunca falham, guiava o pequeno em sua jornada. Certa tarde, enquanto ajudava o avô na colheita, Gabriel ouviu rumores sobre uma antiga máquina agrícola à venda no mercado local. Ao chegar lá, seus olhos brilharam ao ver a relíquia enferrujada. Ele sentiu que aquela máquina poderia mudar suas vidas e, quem sabe, a de toda a comunidade. Porém, o preço exorbitante fez seu coração desabar. O sonho parecia distante e a ideia de ter que abandonar a escola para ajudar a família pesava em sua mente. Mas Gabriel não era de desistir. Com a ajuda de alguns amigos, decidiu montar uma pequena barraca de frutas na praça da cidade. Eles vendiam abacaxis, bananas e mangas fresquinhas, colhidas com suor e carinho. Surpreendentemente, o negócio cresceu. E logo a comunidade começou a se unir, comprando suas frutas e apoiando aquele menino sonhador. A sensação de pertencimento era incrível. Porém, essa nova realidade não agradou a todos. Um empresário local, com um ar autoritário, olhou com desdém para Gabriel, tentando sabotar suas vendas. Esse garoto não pode ter sucesso. Ele não pertence a esse mundo, murmurou o empresário para seu assistente, enquanto Gabriel vendia sorrisos junto de suas frutas. Essa hostilidade chocou os moradores, que nunca tinham visto alguém tão jovem e determinado lidando com desafios tão grandes. E foi nesse cenário que um milionário, ao passar pela cidade, notou a garotada empreendedora e ficou admirado. Ele queria ajudar Gabriel, mas o que parecia uma bênção trazia consigo grandes dilemas. O menino se viu dividido entre aceitar a ajuda do rico empreendedor, que poderia transformar sua vida, ou manter sua dignidade e lutar por sua liberdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema. E muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso das escolhas começou a transbordar em Gabriel, quando a professora da escola, uma mulher cheia de força e esperança, se tornou um farol para ele. Suas palavras sobre a meritocracia e o verdadeiro valor da vida o faziam questionar. Onde está meu lugar no mundo? Ele riu e chorou, enquanto debatia se o apoio de alguém rico valeria mais do que a luta e os laços com sua comunidade. A pressão aumentou quando o empresário, percebendo o apoio crescente em torno de Gabriel, intensificou suas tentativas de desestabilizar o garoto, levando-o a uma tensa batalha de vontades. E no auge desse turbilhão, o telefonema inesperado do milionário chegou, trazendo uma nova proposta. O que Gabriel deveria fazer? Aceitar a ajuda e correr o risco de perder sua autonomia, ou ficar firme e acreditar que juntos, ele e sua comunidade poderiam escrever sua própria história? Nesse momento cheio de emoções, tudo estava em jogo. Qual seria a escolha do garoto para moldar seu destino? Gabriel olhou para o celular, seu coração pulsando descompassado. Na tela, o número desconhecido dançava. Ele hesitou, as dúvidas se enroscando em sua mente. O que aconteceria se decidisse atender? E se aquela fosse a chance de mudar tudo?
Sabendo que não havia como voltar atrás, ele respirou fundo e com a voz trêmula atendeu. A voz do milionário era firme, cheia de uma confiança que fez Gabriel se sentir pequeno. Estou impressionado com o que você e seus amigos estão fazendo. Temos que conversar sobre suas ideias e como eu posso ajudar. A proposta era tentadora, mas os olhos cheios de expectativa de seu avô e a força do apoio da comunidade pesavam em sua consciência. Com a mente tumultuada, ele decidiu que precisava de tempo para pensar. Nos dias seguintes, cada vez que se aproximava da barraca de frutas, sentia o olhar solidário da comunidade. Era um lembrete constante de que eles acreditavam nele. As pessoas vinham, conversavam e compravam, e ele se sentia parte de algo maior. Mas, com o empresário continuando a hostilizar suas vendas e tentando sabotá-lo, Gabriel também começou a sentir um frio na barriga. O que aconteceria se ele não aceitasse a ajuda do milionário? Não seria um salto no escuro? Por outro lado, uma ideia pulsava em sua mente. Talvez o apoio do milionário fosse a solução para a luta de sua comunidade. Gabriel se lembrou das palavras de sua professora. Almeje mais, mas nunca se esqueça de onde veio. Ele queria ser um exemplo, não apenas para os amigos, mas para todos ao seu redor. As noites de insônia aumentaram. Em seu pequeno quarto, ele repletia o caderno com suas anotações e ideias. A cada dia que passava, as linhas entre a esperança e o medo se tornavam mais borradas. E enquanto passava os dedos sobre o papel, um plano começava a tomar forma. Um evento comunitário poderia unir ainda mais as pessoas. Eles poderiam mostrar ao empresário que estavam juntos, mais fortes, mas para isso precisava de recursos e talvez a ajuda do milionário fosse essencial. Um sábado ensolarado chegou e durante a manhã a barraca de frutas estava mais movimentada do que nunca. O cheirinho doce das frutas frescas pairava no ar e Gabriel sentia a energia da comunidade palpitar ao seu redor. Ele se dirigiu para a frente da barraca, observando as risadas e os sorrisos dos vizinhos e amigos. Foi um momento mágico, onde tudo parecia perfeito. Mas então, como um balde de água fria, o empresário apareceu, sua presença pesada como uma tempestade. "Garoto, você realmente acha que pode competir comigo? Isso aqui vai acabar", disse com um sorriso cínico. O medo cortou o ar como uma faca afiada, e Gabriel sentiu que tudo que ele havia conquistado estava em risco. No fundo, ele percebeu que não se tratava apenas de sua barraca de frutas, mas da luta de todos. Com determinação, ele olhou nos olhos do empresário e respondeu: "A luta não é só minha, é de toda a comunidade. Nós vamos nos unir e mostrar que somos mais fortes." As palavras vibraram e seus amigos se aproximaram, tomando posição ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, o telefonema do milionário ecoava na sua mente. Aquele apoio poderia ser a chave para vencer essa batalha ou um fardo que poderia aprisioná-lo. O que ele deveria fazer? O horizonte se mostrou cheio de possibilidades e, no fundo, a resposta ainda pairava, indefinida. Gabriel sentiu que a escolha estava prestes a ser feita. Oxalá ele soubesse que essa decisão mudaria o rumo de sua vida e de sua comunidade. Contudo, enquanto o empresário se afastava, provocando risadas mesquinhas, Gabriel percebeu que a luta apenas estava começando. E no coração desse desafio, uma pergunta ecoava: qual seria a escolha certa a fazer? O sol brilhava intensamente naquele sábado, mas a sombra do empresário ainda pesava sobre Gabriel. Ele sentiu a adrenalina pulsar nas veias, a determinação no olhar dos amigos ao seu redor. Essas risadas não vão durar para sempre, pensou, mas não se deixou abater. Por um momento, tudo era esperança e união. A comunidade estava mais viva do que nunca. Gabriel respirou fundo e se virou para seus amigos. Precisamos pensar em algo grande, algo que faça barulho, um evento,
Uma feira onde possamos mostrar o que somos capazes de fazer. Precisamos da força de cada um de vocês. As palavras saíram fervorosas de sua boca. Ele queria que todos acreditassem, não apenas nele, mas na força que tinham juntos. Com a animação começando a contagiar os presentes, eles começaram a esboçar ideias. Cada pessoa tinha algo a acrescentar. As bordadeiras do bairro, os mestres da culinária local, os músicos que traziam alegria às ruas. Era um misto de vozes, risadas e sorrisos. Os olhos de Gabriel brilhavam ao ver a coragem e a união entre todos. Mas enquanto a energia fluía, seu coração ainda carregava a dúvida. Como reunir recursos para fazer o evento acontecer? Palavras de apoio eram ótimas, mas o custo das barracas, da divulgação e das mesas pesavam em sua mente. O milionário poderia ter as respostas que ele precisava. Mas a que custo? Com o celular na mão, Gabriel hesitou novamente. Se eu ligar para ele, vou estar entregando tudo de mãos beijadas. Será que ele realmente quer ajudar? Ou só quer mais controle sobre nós? A voz das pessoas ao seu redor se distorcia enquanto ele imergia em seus pensamentos. Nesse momento, Jéssica, sua amiga de infância, aproximou-se. E aí, o que você está pensando, Gabriel? Ele olhou para ela, viu a confiança no olhar dela e, por um instante, tudo parecia mais simples. Estou pensando em como vamos fazer isso acontecer. A comunidade merece, não acha? Ela assentiu, um sorriso esperançoso nos lábios. E se formos atrás da ajuda de todo mundo? Se todos contribuírem um pouco, conseguiremos. O que me deixa mais apreensivo é pensar se aceito a ajuda do milionário. Eu não quero perder nossa identidade, disse ele, com a voz trêmula. Jéssica o encarou com seriedade, mas se ele pode ajudar, talvez seja necessário. As palavras de Jéssica o martelavam, enquanto ele tentava conectar as ideias. Sabia que não podia desperdiçar a chance. O sucesso do evento poderia ser a chance de não apenas manter sua barraca em pé, mas de unir todos ainda mais. Enquanto pensava, o empresário reapareceu na memória, sua imagem cheia de desdém. Show-me que você não é só palavras, ecoou em sua mente. E naquele momento, como se um fio invisível o puxasse, a determinação de Gabriel se firmou. Vamos fazer isso. Se precisar, pediremos ajuda até do milionário, mas sempre mantendo quem somos. A multidão vibrou, e ele sentiu uma energia pulsar água nas suas veias. A resistência, a luta, a união, tudo isso fazia parte da essência do que construíam juntos. Então, no meio da empolgação, um pensamento tortuoso surgiu em sua mente. E se o milionário fosse, na verdade, um rival disfarçado? Se a ajuda dele destruísse o que tanto valorizavam? Gabriel fechou o punho, a decisão se formando. Ele olharia para a ajuda do milionário, mas em seus próprios termos. Precisava se preparar para a conversa, já imaginando tudo que poderia dizer. Mas, enquanto isso, uma nova ideia ilumina seu coração. E se eles criassem um manifesto mostrando a força da união? Um chamado para a comunidade se unir ainda mais, além do evento. Os passos firmes de Gabriel ecoavam sobre a calçada, os amigos rodeando-o. O dia ainda era longo, e ele sabia que a pressão aumentaria nas próximas semanas. E a pergunta ainda pulsava. O que ele faria quando o milionário finalmente o procurasse? A resposta estava se formando, mas o tempo se tornava cada vez mais precioso. Saber o que querer e a forma de realizar isso era a verdadeira luta, agora mais do que nunca. Gabriel mal conseguia dormir. As palavras de Jéssica ecoavam em sua mente como um mantra. Talvez seja necessário. Ele sabia que cada segundo contava e que precisava agir rapidamente se quisesse transformar a ideia da feira em realidade. O evento era mais que uma vitrine para sua comunidade. Era a chance de prova de que a força de todos poderia resistir a qualquer desafio. Na manhã seguinte, o sol já estava alto e quente, como uma promessa de um novo começo.
Gabriel se vestiu apressado, quase sem notar os detalhes do dia que começava. O cheiro do pão fresco na padaria próxima misturava-se com o aroma do café. Mas ele não parou. O que estava em jogo era muito maior do que sua fome. Com o celular na mão, a hesitação o consumia novamente. Ele olhou ao redor, observando o movimento dos vizinhos, cada um carregando suas próprias lutas e sonhos. Aquela era a sua gente, sua família. E agora ele precisava de coragem. Mas coragem é também saber que às vezes se deve abrir mão de orgulho por um bem maior. Ele respirou fundo e apertou o botão para fazer a ligação. O celular tocava, e a cada toque seu coração pulava mais rápido. O empresário atendeu e sua voz fez Gabriel sentir um frio na barriga. "Gabriel, que surpresa!" ele disse, com um tom que misturava curiosidade e desdém. "Oi, Bem, pensei sobre sua proposta", Gabriel começou, forçando um tom firme. Ele sabia que precisava ser direto, mas ao mesmo tempo cauteloso. "Estamos organizando um evento comunitário e gostaria de saber se você poderia ajudar com recursos." Silêncio. O silêncio era ensurdecedor e Gabriel começou a pensar se havia cometido um erro. Mas então a voz do empresário ecoou novamente, fria e calculista. "E o que você me oferece em troca, garoto?" Aquelas palavras o cortaram como uma faca. Ele havia esperado que a conversa fluísse de forma mais amigável, mas já sabia que a transação de favores era o que o milionário tinha em mente. "Isso não é sobre mim, é sobre nossa comunidade. Não queremos perder nossa essência por causa de um cheque", ele disse, a voz firme, apesar do tremor interno. "Essência? A essência vai a pique sem dinheiro, meu jovem. Pense no que eu posso oferecer e veja o que você pode abrir mão. Todos têm um preço", completou o empresário, sua risada ecoando pela linha como um desafio. Gabriel sentiu o sabor amargo da sua impotência. Ele queria lutar, mas a luta não se limitava ao que tinha em mente. A cada palavra dita, ele percebia que a batalha não era apenas externa, mas também interna. Como equilibrar a ajuda que poderia salvar sua barraca e a identidade da comunidade que tanto amava? A desconfiança agora pesava como uma âncora no fundo do mar. Desligou o telefone, borbulhando de raiva e frustração. Seus amigos não eram apenas pessoas ao seu redor, eram partes de sua alma. Ele se lembrou do brilho nos olhos de Jéssica, da alegria das bordadeiras, da música vibrante que enchia a praça. A força que havia sentido na reunião não poderia ser comprada nem vendida. Com um novo fervor, decidiu por um caminho diferente. Se a ajuda do empresário significasse perder a essência da comunidade, a solução não estava em ceder. Ele correria atrás das pequenas coisas, cada centavo, cada sorriso, cada palavra de apoio que pudesse unir o bairro. Se eles se unissem, poderiam transformar não apenas a feira, mas o futuro. A ideia do manifesto se materializava agora em sua mente, como um chamado à ação. Ele precisava de palavras que inspirassem, que mostrassem a todos que a união era o verdadeiro tesouro que possuíam. Enquanto se dirigia ao centro comunitário, uma energia pulsante o acompanhava. A tarefa era enorme, mas ao olhar para a cidade e seu povo, Gabriel sentiu que as raízes estavam bem plantadas. Ele caminharia em frente, custasse o que custasse. Mas então, em meio ao caminho, uma figura familiar apareceu à sua frente e o coração de Gabriel disparou. Era Jéssica, com um envelope em mãos, o semblante sério. "Você não vai acreditar no que encontrei, Gabriel." E ali, novamente, a vida o puxava para um novo caminho, recheado de possibilidades e mistérios. Gabriel parou abruptamente, o olhar fixo em Jéssica. O envelope em suas mãos parecia um pedaço de esperança em forma de papel. Com um gesto apressado, ele a puxou para um canto mais tranquilo, longe dos olhares curiosos dos moradores que passavam. "O que você tem aí?" Jéssica abriu o envelope lentamente, seu semblante carregando uma mistura de empolgação e cautela.
Ela retirou um conjunto de papéis amarelados, claramente antigos, e começou a ler em voz baixa. Eu encontrei isso na biblioteca do nosso centro comunitário. É uma carta que um grupo de moradores escreveu há anos atrás. Fala sobre a primeira feira que organizamos aqui e como, sem apoio externo, ela trouxe todos para mais perto. Gabriel franziu a testa. E o que tem de mais nessa carta? Seu coração acelerava. Não sabia se deveria estar animado ou apreensivo. Escuta isso, Jéssica disse, sua voz se erguendo. Diz aqui que, apesar das dificuldades, o que realmente fez a feira funcionar foram os laços criados entre nós. Encontros que não eram apenas sobre vendas, mas sobre somar forças, sonhos e talentos. Aquelas palavras deslizaram pelo seu peito como uma brisa fresca. Ele sentiu uma onda de nostalgia e conexão. Era exatamente isso que eles precisavam. A verdadeira essência da feira era o espírito de união, não o dinheiro ou as promessas vazias. Isso é incrível, Jéssica. Precisamos usar essas histórias para inspirar a comunidade novamente, disse ele, o brilho nos olhos refletindo a faísca de um novo plano. Podemos fazer uma convocação, reunir o pessoal para compartilhar essas memórias. Ela assentiu, sorrindo. Isso mesmo. São essas histórias que vão atrair mais participantes e criarmos um clima de cooperação. Podemos até criar um mural com relatos e fotos da primeira feira. Mostrar que o que importa é a união, e não o que a gente possui. Gabriel imaginou a praça cheia de rostos sorridentes, crianças correndo, pessoas contando suas experiências. O evento não era só sobre a venda, mas sobre resgatar o valor da comunidade, da solidariedade. Mas então, uma sombra cruzou sua mente. E se o empresário nos oferecer mais dinheiro se tirarmos essa ideia de colaboração e união? Vamos estar pelos mesmos caminhos que já tentamos evitar? Jéssica olhou para ele, a preocupação pairando em seu olhar. E se a gente simplesmente não aceitar? O que realmente queremos é a força entre as pessoas, não um investimento que escraviza esse valor. Precisamos ser firmes nisso, Gabriel. A determinação dela o contagiou mais uma vez. Ele respirou fundo e olhou ao redor, como se estivesse observando o futuro de sua comunidade se materializando diante de si. O que poderia ser apenas uma feira, agora, se tornava um modo de reacender a paixão e a esperança nas pessoas. Então vamos fazer isso, vamos reunir todos e trazer à tona as nossas histórias. Nossas vozes têm poder, disse Gabriel, o coração pulsando com cada vez mais força. Quando se afastaram, Jéssica segurou a mão dele brevemente, seus olhos brilhando como estrelas. Você está pronto para isso? A empolgação pulsava dentro de Gabriel. Sim, e não só isso. Vamos além. Vamos mostrar que o que temos é muito mais valioso do que as promessas de alguém que não entende a força de uma comunidade. Enquanto caminhavam, uma voz à distância chamou sua atenção. Gabriel, Jéssica, espera! Era Lucas, seu melhor amigo, com um semblante preocupado. Vocês não vão acreditar no que acabei de descobrir. Gabriel parou, a mente fervilhando de ideias e expectativa. O que Lucas teria a dizer poderia mudar tudo de novo. O coração acelerava mais, como se o universo conspirasse para que aquela história tomasse um rumo inesperado. O futuro estava prestes a se abrir diante deles, e Gabriel mal podia conter a ansiedade do que viria. Lucas se aproximou com um ar de urgência, os olhos arregalados, como se carregasse nas mãos a chave para um tesouro. Vocês não vão acreditar no que encontrei na antiga casinha na praça. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. É um diário. Pertencia ao dono da primeira feira que organizamos. Tem tudo sobre como ele reuniu a comunidade e fez daquela feira um momento especial. Gabriel e Jéssica trocaram olhares. Era como se o universo tivesse conspirado a favor deles. O que tem nesse diário? Perguntou Jéssica, com uma mistura de curiosidade e expectativa.
Ele fala sobre a solidariedade, sobre momentos em que a comunidade se uniu para ajudar uns aos outros. Tem até relatos de como até os mais pobres trouxeram algo para compartilhar, não só comida, mas histórias, risos e carinho, disse Lucas, a voz trêmula de empolgação. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Era exatamente a mensagem que eles precisavam levar à comunidade. Podemos usar isso, é perfeito para o nosso plano. Ele quase gritou, a adrenalina fazendo seu sangue correr mais rápido. E tem mais, continuou Lucas, olhando ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. O diário fala também de um tesouro escondido, algo que foi deixado por esse mesmo dono para a comunidade, na esperança de que um dia pudesse ajudar a financiar uma nova feira. Jéssica colocou a mão na boca, impressionada. Um tesouro? Você está falando sério? Sim, e ele descreve um lugar, algum canto da praça. Precisamos encontrá-lo. Lucas estava radiante, quase vibrando de excitação. Imagina só o que poderíamos fazer com esse dinheiro. Gabriel sabia que aquilo era tudo que a comunidade precisava. Um empurrãozinho para se unir, um símbolo de que o que eles faziam juntos fazia a diferença. Precisamos reunir a galera, fazer uma nova convocação, contar sobre isso. Se todos souberem, podemos nos mobilizar. Jéssica concordou prontamente. Vamos fazer isso. Podemos até usar a história da feira e do diário para atrair ainda mais pessoas. Nossos vínculos são mais fortes quando nos sentimos parte de algo maior. Enquanto eles planejavam, uma onda de esperança preenchia o ar. Gabriel sabia que aquele era um momento decisivo, não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Era uma oportunidade não só de encontrar um tesouro, mas de reacender a chama da união. Mas uma dúvida começou a formigar em sua mente. E se o tesouro não existisse? E se fosse apenas uma lenda? E se isso causasse mais desunião do que união? Ele se forçou a afastar esses pensamentos, lembrando que até mesmo as lendas têm o poder de unir as pessoas. Vamos nos encontrar hoje à noite na praça, sugeriu Jéssica. Convidar todos os moradores e compartilhar essa história. Se o tesouro for só um símbolo ou uma lenda, ao menos vamos trazer à tona o que realmente importa, nós juntos. Enquanto caminhavam de volta, a energia envolvente e contagiante pulsava ao redor deles. Gabriel sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O murmúrio de vozes e risadas já crescia em sua mente, como uma sinfonia que o deixava inquieto e eufórico ao mesmo tempo. Quando chegaram à praça, a multidão já se reunia ansiosa, cheia de expectativas, e era então que uma voz conhecida se ergueu entre a multidão. Pessoal, escutem, temos novidades que podem mudar tudo por aqui. A atenção de todos se virou em direção ao centro da praça. Gabriel sabia que estava prestes a se desenrolar um momento crucial, mas o que essa novidade realmente seria? A incerteza pesava no ar e a expectativa parecia palpável. A multidão estava em silêncio, cada pessoa com olhos fixos no orador. Ele era Roberto, um jovem conhecido por sua garra e criatividade. Sempre fazia algo fora do comum, mas ninguém esperava que ele fosse se tornar o porta-voz de uma transformação. Gente, eu encontrei uma maneira de arrecadar fundos para a feira e, com isso, fortalecer nossa comunidade. Sua voz emotiva ecoou pela praça, levando um frisson à multidão. Durante semanas eu venho trabalhando em um projeto que pode mudar tudo isso. Gabriel e Jéssica se entreolharam. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer encheu seus corações de ansiedade. As palavras de Roberto despejavam esperança e a possibilidade de um futuro brilhante. Eu criei um aplicativo que conecta pequenos vendedores da nossa feira a compradores online. Isso pode trazer muitos novos clientes. Temos que mostrar a todos que a nossa comunidade é mais que um pequeno bairro. Nós temos potencial. A determinação de Roberto era contagiante. A ideia é simples. Vamos usar o nosso diário.
Gabriel exclamou, sem conter a empolgação. As histórias do passado vão ser essencial para mostrar como a feira sempre uniu a comunidade, e agora pode fazer isso de novo. A multidão começou a murmurar, ideias fervilhando entre os moradores. Alguns se perguntavam como poderia funcionar. Outros já estavam sonhando com o que poderiam fazer com os lucros. Jéssica sentiu uma onda de motivação percorrer seu corpo. A gente pode fazer uma campanha de lançamento, pedir para cada um de nós participar e compartilhar nossas histórias. E assim, vamos conquistar um público que não só compra, mas se importa com o que acontece por aqui, sugeriu ela, com a voz firme. E a parte do tesouro, não podemos esquecer, Lucas comentou, correndo os olhos pela multidão. Precisamos de todo mundo envolvido. O verdadeiro tesouro somos nós, juntos. Roberto respirou fundo e levantou uma mão, chamando a atenção novamente. Temos que nos unir. O que estou propondo não é apenas uma maneira de juntar grana, mas um chamado à ação. Vamos resgatar o que nos traz aqui, o que nos faz sentir parte de algo maior. Isso é exatamente o que estamos tentando fazer. Gabriel apoiou, a confiança se solidificando. E se a gente compartilhar a história do dono da feira, as pessoas vão entender que o que construímos juntos é mais poderoso que qualquer tesouro físico. As vozes começaram a se elevar, batendo palmas e gritando palavras de apoio. A energia da praça se acendeu num ritmo frenético. Jéssica, apesar de sua empolgação, sentiu um pouquinho de medo. E se não funcionar? Essa ideia a incomodava, mas rapidamente a afastou, focando-se nas alegrias do agora. O que precisamos é de um pouco de coragem e trabalho em equipe. Vamos nos reunir para planejar tudo isso. Roberto concluiu, enquanto a multidão respondia com gritos de consolo e animação. Mas ainda havia algo no ar, uma nuvem de incerteza pairando sobre aqueles planos audaciosos. Como garantir que todos se uniriam em torno dessa nova ideia? E se a comunidade não acreditasse, mesmo com todo o trabalho empenhado? As perguntas ecoavam em sua mente, mas elas se dissipavam na euforia coletiva. Então, um murmúrio correu pela multidão. Alguém havia ido até a antiga casinha da praça. Olhos se voltaram para ela, ainda envolta em mistério. Pessoal, parece que acharam mais coisas no diário. A expectativa subiu novamente como um foguete. O que mais poderia ser revelado, que impactaria a todos e fortaleceria a união em torno daquele sonho? As respostas estavam próximas, e Gabriel sentia que esse era apenas o começo de uma jornada que poderia mudar tudo. Enquanto a multidão se aglomerava ao redor da casinha, a atmosfera mudava. O entusiasmo estava no ar como uma eletricidade vibrante. Gabriela, uma das moradoras mais antigas, adiantou-se, seu olhar fixo na porta de madeira desgastada. Há anos, ela conhecia a história daquela casa, uma história que era parte do DNA da comunidade. Vamos ver o que encontraram, ela disse, puxando Lucas junto com ela. Os dois se espremeram entre os curiosos até chegarem à frente da fila. A casinha, encravada no coração da praça, era um guardião de memórias. O que poderia estar escondido ali? Um jovem, claramente nervoso, tinha uma pilha de papéis amarelados nas mãos. Eu encontrei isso aqui, gente! Olhem! Ele exclamou, mostrando um diário muito parecido com o que Roberto havia mencionado. O murmúrio na multidão aumentou. Todos esperavam por essa revelação. As páginas estavam desgastadas, mas as palavras começavam a brilhar sob a luz do sol. Quando o jovem abriu o diário, um silêncio respeitoso pairou entre eles. Era como se a história estivesse prestes a ser contada de novo. Esse diário pertenceu a um dos primeiros feirantes de nossa feira, ele disse com a voz trêmula. Nele, ele fala sobre como, mesmo sem dinheiro, os moradores se ajudavam. A fé nas pessoas sempre foi mais valiosa do que qualquer tesouro. Gabriel sentiu um frio na barriga. Aquela mensagem acolhedora, de união e apoio recíproco, era ainda mais atual do que nunca.
Com os olhos brilhando, ele se virou para Jéssica. Isso é o que precisamos, mostrar que a essência da feira não se perdeu. Enquanto o jovem continuava a ler trechos do diário, Gabriel começou a imaginar o impacto que isso poderia ter na comunidade. Ele viu pessoas unidas, compartilhando histórias e risadas. A conexão entre os moradores poderia ser a chave para transformar a feira em algo ainda maior. Uma onda de emoções atravessou a multidão, começando a surgir no rosto de cada um, uma mistura de alegria e esperança. Havia algo de poderoso ali, sem dúvida. Mas, por outro lado, um sentimento de preocupação começou a assombrar Jéssica novamente. E se as histórias não atraírem ninguém para o nosso projeto? E se nada mudar? As perguntas a atormentavam, mas a voz de Roberto ecoou em sua mente. O milionário que deseja transformar tudo precisa entender o nosso valor. De repente, uma nova ideia começou a germinar. E se cada um de nós contasse uma parte dessa história? Se cada um desse o seu testemunho, a gente poderia fazer um vídeo, uma campanha que realmente mostrasse quem somos, sugeriu Jéssica, vibrando com a proposta. Isso, vamos agregar as vozes de todos que fazem parte da feira, respondeu Gabriel apaixonado. Cada história traz um pouco do nosso tesouro e podemos mostrar tudo isso. Enquanto a equipe começava a se juntar, uma nova esperança pulsava no ar. O diário tinha despertado algo nelas. Contudo, longe dali, um olhar atento seguia as ações da comunidade. Um homem de terno, aparentemente bem-sucedido, observava da esquina, um sorriso cínico nos lábios. Eles não sabem que ninguém se importa com essas histórias, murmurou ele. Isso é só um sonho. E enquanto girava em torno de sua decisão, Gabriel sentiu um arrepio na coluna, um pressentimento de que a luta estava apenas começando. Como seria essa batalha para levar adiante uma ideia que poderia não apenas conectar passado e futuro, mas também desafiar o que um certo milionário queria para a feira? A jornada estava apenas no início, mas agora era uma corrida contra o tempo e a indiferença. A comunidade estava pronta para lutar, mas o que mais eles precisariam para vencer? Em manhã seguinte, trouxe um céu azul limpo, refletindo a energia renovada que a descoberta do diário havia proporcionado. As vozes da comunidade ecoavam na pequena praça, mais unidas do que nunca. Gabriel e Jéssica estavam à frente, organizando a equipe que começava a se reunir para dar vida à ideia de um vídeo que celebrasse a essência da feira. Vamos nos conectar, essa é a nossa chance, Gabriel exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. Ele caminhava de um bairro a outro, conversando com feirantes, moradores e até crianças que costumavam brincar entre as barracas. A cada história que escutava, seu coração se enchia de esperança. As antigas tradições, as memórias afetivas, tudo pulsava como um único organismo. Jéssica, por sua vez, cuidava de cada detalhe. Com um caderno na mão, ela anotava as ideias, as falas e os planos. Temos que mostrar quem realmente somos, Gabriel. Vamos fazer com que o mundo veja isso, disse, sorrindo. Havia um brilho em seus olhos que fazia Gabriel acreditar que estavam prestes a viver um momento memorável. Conforme os dias passavam, a equipe se consolidava. A energia coletiva era contagiante. Um por um, os moradores começavam a compartilhar suas histórias, alguns em frente à câmera, outros apenas em conversas informais que depois seriam gravadas. Havia relatos sobre como a feira havia recebido famílias em dificuldade e promovido um sentimento de pertencimento. Cada relato era uma joia, um fragmento que compunha a rica tapeçaria da comunidade. Entretanto, em um canto da praça, o homem de terno continuava a observar. Ele estava intrigado. Como podem esses insignificantes feirantes acreditarem que suas histórias farão diferença? Pensou. Nos dias seguintes, ele se viu cada vez mais envolvido, tentando descobrir o que o vídeo poderia agregar à luta que se desenrolava.
Um sorriso cínico e um olhar frio acompanhavam cada movimento daquelas pessoas simples. Enquanto isso, Jéssica e Gabriel começaram a receber um feedback positivo. Um pequeno vídeo que postaram nas redes sociais, mostrando um teaser das histórias, viralizou rapidamente. Esses rostos, essas vozes, isso toca o coração, comentavam os espectadores online. O apoio era crescente, mas a dúvida de Jéssica não desaparecia. E se tudo isso não for suficiente? E se no fim das contas não conseguirmos o que sonhamos? Gabriel percebeu a apreensão dela. Ele se aproximou e segurou a mão dela com firmeza, enquanto a encorajava. Precisamos acreditar, Jéssica. Essa é a voz da nossa comunidade. Cada pessoa vai ajudar a contar essa história, e a força delas é o que mais importa. Era um momento de conexão íntima, que reforçava a ideia de que juntos poderiam lutar contra qualquer adversidade. No entanto, um imprevisto estava prestes a acontecer. Uma mensagem urgente chegou ao celular de Gabriel. Era de um dos feirantes. Você não vai acreditar, mas alguém da prefeitura quer falar com você. Eles souberam do vídeo e estão preocupados. A expressão de Gabriel se transformou de esperança em apreensão. O que estariam planejando os poderosos? Estaria o sonho prestes a ser ameaçado? Jéssica, percebendo a expressão dele, perguntou: O que foi? O que aconteceu? Ele olhou nos olhos dela e sentiu a tensão aumentar. Acho que o verdadeiro desafio acabou de começar. E assim, a complexa e emocionante trama se aprofundava. O que essa reunião implicaria para o futuro da feira? Estariam prontos para enfrentar os desafios que viriam? O dia da reunião estava marcado. A praça, que costumava ser o coração pulsante da comunidade, agora era um campo de batalha emocional. Gabriel, seu coração acelerado, chegou mais cedo para se preparar. Ele sabia que tudo o que havia construído com sua comunidade poderia estar em jogo. Jéssica chegou logo depois, sua expressão misturando determinação e apreensão. Estamos prontos, Gabriel. O que quer que eles digam, temos a comunidade ao nosso lado. A confiança nas palavras dela era reconfortante, mas a pressão pesava sobre os ombros do garoto. A reunião seria no centro comunitário. A sala estava decorada modestamente, mas com a energia vibrante da união. Não apenas Gabriel e Jéssica estavam lá, mas também feirantes, vizinhos e amigos, todos confiantes no futuro da feira. O prefeito, um homem de terno bem ajustado, entrou na sala, sua presença imponente gerando um silêncio respeitoso. Ele olhou diretamente para Gabriel. Você foi mencionado como o líder desse movimento. Suas histórias e a unidade da comunidade são admiradas. Mas precisamos conversar sobre os planos. Gabriel assentiu, os olhos firmes nos dele. Estamos aqui para mostrar que a feira é mais do que vendas. É sobre nossa identidade, nossa união. O prefeito arqueou uma sobrancelha. Isso é admirável, mas precisamos também considerar os interesses econômicos. A feira precisa se modernizar. Estamos dispostos a ajudar, mas será necessário um comprometimento com os padrões da cidade. O coração de Gabriel disparou. Ele sabia o que isso significava. Você quer dizer que vamos precisar mudar quem somos para que essa feira funcione? Não podemos perder nossa essência. Jéssica se levantou unindo forças. A feira já é um sucesso por causa da nossa união. O que precisamos é de apoio, não de regras que nos afastem do que realmente somos. O prefeito olhou surpreso, mas havia um ar de competição em sua expressão. Ops, parece que o espírito rebelde dos jovens está vivo. Muito bem, digamos que aceitamos um investimento para modernizar a feira, mas será necessário que vocês aceitem algumas condições. Isso inclui contratos que podem limitar o que podem vender e como poderão operar. Os murmúrios começaram entre os presentes. Os olhos de Gabriel se encontraram com os da comunidade. Eles estavam claramente assustados. Então, como resposta, ele levantou a voz.
Se aceitarmos isso, perderemos a alma do que somos. A feira é nossa, não um produto a ser manipulado. A tensão na sala era palpável. O prefeito observava à sua frente, mas havia algo mais naquele olhar. Um desafio. E se você perder tudo? Se não obtiver o apoio que precisa? O risco é seu. Aqueles questionamentos penetram em sua mente. Mas Gabriel sentiu uma onda de determinação. Ele respirou fundo. Acreditamos que precisamos olhar para o futuro, mas isso não significa abrir mão de nossa história. E com isso, ele fez uma proposta. E se, em vez de insistirmos em um compromisso que pode nos aprisionar, trabalhássemos juntos? Podemos criar um evento que atraia patrocinadores e recursos sem perder nossa essência. Uma feira que celebre a cultura e as histórias da nossa comunidade. Cada um de nós tem algo a contribuir. O prefeito ficou em silêncio, ponderando. Então, um sorriso lento se formou em seu rosto. Você é ousado, garoto. E a comunidade parece estar realmente unida a você. Vamos fazer isso, mas terão que seguir algumas orientações do nosso lado para garantir que tudo saia conforme o planejado. Gabriel sorriu, um calor preenchendo seu coração. Ótimo, mas vamos garantir que essas orientações garantam a nossa essência e não a destruam. E assim, o propósito de unir suas vozes se fortaleceu. A reunião tornou-se uma aliança inesperada, um compromisso de construção mútua. Eles poderiam preservar o que era sagrado e, ao mesmo tempo, inovar. O dia não terminou ali. Gabriel e Jéssica se reuniram com a comunidade novamente, celebrando a vitória. Com cada sorriso e cada abraço apertado, eles renovaram seu compromisso. Falaram sobre o evento que estava por vir, uma feira que mostraria não apenas produtos, mas memórias, tradições e a força de suas histórias. Um mês se passou e a feira aconteceu. Assim que Gabriel olhou para a praça cheia de rostos sorridentes, chuvas de cores vibrantes e sons alegres, ele percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas na luta que enfrentaram. Estava no amor e na energia que haviam despertado. E no final da feira, enquanto tudo pulsava ao seu redor, com as risadas no ar e os abraços calorosos, o coração de Gabriel transbordou. Ele sabia que juntos eram mais fortes. Juntos haviam conquistado uma vitória muito maior do que imaginavam. A batalha poderia ser apenas o começo, mas a verdadeira conquista era o que se formava no interior de cada um deles. E com isso, eles não apenas preservaram a feira, mas a essência da comunidade. Agora, vamos ser sinceros. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos.